Então, quando a gente olha para a Escritura e a gente vê a Escritura falando de presbítero, de bispo e de pastor, a Escritura está tratando aquilo como sinônimos. O presbiterato, né, é uma função com 3 títulos, esses 3 títulos aí. Esse termo pastor, ele se refere à função eclesiástica, né, oficial do presbítero e do bispo. Então, em um sentido bíblico, quando nós tratamos da liderança da igreja, nós vamos ver isso aí, ó. Presbíteros são pastores que são bispos. Esse é o sentido que o Novo Testamento nos traz, né? Presbítero, bispo, pastor, seja ele assalariado, sustentado pela igreja financeiramente, ou voluntário, todos se referem a uma mesma função. Eu gosto muito do que o Gilson Santos falou, ele falou isso lá no nosso grupo, né? Eu peguei e coloquei aqui no grupo de WhatsApp, mas ele disse assim, ó, falando sobre a respeito desse assunto. Quanto ao ofício que por reconhecimento ele exerce, está falando do pastor, né? Ele é chamado de presbítero. Quanto ao governo e supervisão que o ofício dele exerce, ele é chamado de bispo. Quanto ao cuidado, que é a expressão mais fundamental do ofício, ele é chamado de pastor. Para cuidar, ele precisa prover, dirigir e proteger. E para isso precisa instrumentalizar o exemplo e a palavra. Olha que belo resumo que ele fez. Então, quando o Novo Testamento utiliza termos diferentes, não quer dizer que existe, não, nós precisamos aqui na igreja ter os presbíteros, os bispos e os pastores. Não, não é isso. A Escritura está falando, tá, de sentidos, de expressões daquele ofício que se encarnam em diferentes coisas, mas que na verdade se referem a uma mesma pessoa, se referem a uma mesma função. Aqui. Veja como a Escritura trabalha isso, para a gente não ficar só falando aqui, mas olhando para a Escritura. E eu quero que você perceba os vocábulos presbítero, bispo, pastor e cuidado, né? Supervisão, usados de modo intercambiável, ali nos textos do Novo Testamento. Quem pegou Atos 20, 17 e 28, pode ler, por favor? Fique de pé. Não, eu acho que foi a Laura, o seu é só um versículo. Depois. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceberam? Ele fala primeiro de presbíteros, aí depois ele fala os bispos. E qual que é o ponto? Olha, cuide de você mesmo e das ovelhas do Senhor, vocês têm cuidado, vocês precisam apacentar ela. Então as coisas estão ligadas ali. Olha o que Tito 1, 5 a 7 diz. Quem pegou esse texto? Aqui. Tito 1, 5 a 7. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não pegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Viu a relação de novo? Presbítero, bispo, cuidado. E agora 1 Pedro 5, 1 a 5. Quem pegou? Pode ler. Não, você pegou só um versículo. O dela é 1 a 5. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estes estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
que eu quero que vocês percebam? O uso dos termos pelo Novo Testamento e como a Bíblia trata isso como sinônimo. Tá? Em algumas versões se usa o termo ancião, né, no lugar do presbítero, mas o sentido é o mesmo. Agora tem um ponto aí da nossa cultura, né? Do ambiente evangélico brasileiro. Se a pessoa pergunta e fala assim para você, Fábio, quem são os pastores da sua igreja? Aí você diz, Bispo Maurício e Bispo Jonatas. A pessoa já fala, esse negócio de bispo aí não vai dar certo, não. Tem um apóstolo, talvez, alguma coisa lá? Esse vocábulo, né, ele é utilizado até para referir uma pessoa com, sabe? Um pedestalzinho um pouco a mais. Então, teria o bispo primaz, né? Maurício Andrade, bispo primaz. Olha que beleza. Então tem o bispo, né? Aí teria o pastor, logo abaixo. E depois logo abaixo teria o presbítero, né? Às vezes no nosso ambiente utiliza-se essa gradação. Só que o que eu quero passar para vocês, na Escritura isso não existe. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos resgatando o modelo de liderança que a Escritura traz. Nós estamos tratando sobre os oficiais da igreja, sobre a liderança da igreja, e quando a Escritura trabalha presbítero, bispo e pastor, ela está trabalhando de uma mesma pessoa, com diferentes expressões do cuidado. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, né, com a nossa, né, cultura, onde essas coisas são desgastadas pelo mau uso, mas nós precisamos também voltar ao que a Escritura diz. Então a gente precisa saber disso. Na Escritura, essa é a realidade, tá bom? Vamos seguir. Mas, beleza, entendemos os aspectos introdutórios, entendemos o uso que a Escritura faz por meio desses textos. Tem muitos outros, mas a gente só leu esses 3, acho suficiente. Mas quem é que pode ser um presbítero, né? Quais qualificações essa pessoa precisa ter? Eu quero começar com isso aqui. O que a pessoa precisa ter para ser? Né? Quais as qualificações? Então, quero que a gente pense aqui que a primeira coisa é a pessoa ter desejo pelo ofício, né? De modo que ela se coloque diante de Deus. A segunda é ela ser aconselhada, confirmada, vista por outros pastores também, que reconheçam e falam, não, essa pessoa, ela pode ser. E terceiro, claro, eu não estou tratando de uma ordem, tem que ter essa, primeiro essa, pode ter todas as coisas juntas. Terceiro, que a congregação afirme, que a congregação reconheça a vocação, né, que a congregação reconheça o ofício pastoral naquela pessoa ali. Então, de forma resumida, são essas. Trabalhando com esses princípios, o Novo Testamento traz para a gente 6 qualificações que se desenvolvem disso que eu acabei de falar. 6 coisas que o Novo Testamento diz que um presbítero tem que ser. Então, se a pessoa não tiver essas 6 coisas e todas as implicações dessas coisas, ela não pode ser um presbítero, ela não pode ser um pastor, ela não pode ser um bispo, que as coisas são sinônimos, né? Vamos ver o que a Bíblia diz? 1 Timóteo 3, 1 a 7. Quem pegou o texto, se levante, pode ler, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Viu tanta coisa? Bastante coisa, né? Olha só o que Tito diz. Quem pegou o texto pode ler. Vamos ler de novo. Porque é indispensável
Que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Ok. Bastante coisa, né? Então, respondendo a pergunta, quem pode ser? A primeira coisa, quem pode fazer parte dessa liderança? Quem pode ser um presbítero na igreja? Eu trouxe aqui 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito 1, 7 a 8. A primeira coisa que Paulo diz ali para Timóteo é, você tem que desejar, como eu falei. Tem que desejar, isso é essencial. Então, irmão, uma pessoa pode ter todas as qualificações, todas, mas ela fala assim, mas eu não desejo isso. Então, não vai. Precisa querer, né? Precisa ter aspiração, precisa ter liberdade para falar, não, eu quero fazer isso. Não é por obrigação, mas é espontaneamente. Então, a pergunta para você que queira ser um presbítero é, o Espírito Santo tem te dado esse desejo? Esse anseio amoroso em seu coração de pastorear a igreja? O que te motiva? Essa é a primeira questão que nós precisamos resolver. E aqui eu também estou querendo explicar para a igreja melhor sobre os oficiais, sobre a liderança e sobre o que é os presbíteros, mas também instruir você que pode ser um presbítero no futuro. Amém? Amém. Dia do pastor e ninguém fala um amém forte, cara. É impressionante. Mas essa é uma primeira coisa, você tem que desejar, como eu falei anteriormente, né? E 1 Timóteo 3:1 fala isso para nós. Também tem que demonstrar um caráter piedoso. E aí Paulo levanta características, tanto em Timóteo quanto em Tito. Ele diz assim, ó, o cara tem que ser irrepreensível, equilibrado, amável, não ganancioso e que o padrão é Cristo. Irmãos, o que é um caráter irrepreensível? Quem pode me ajudar? Irrepreensível, o pastor não peca, né? Ele nunca erra, é isso? Ué, então, o que é irrepreensível? Muito bom, Mateus, ele é um modelo. Você falou alguma coisa que eu não ouvi? Sim, tem a ver com isso, mas está mais próximo do que o Mateus falou. Não é uma pessoa que tenha transcendido o pecado e vive uma vida moralmente perfeita, não é isso, né? Seria impossível, isso é um ideal impossível aqui na Terra. O que seria esse homem irrepreensível aqui para Paulo? É um homem que demonstra um grau exemplar da semelhança com Cristo, ele pode ser copiado, né? Ele não tem pecados notórios, né, na sua vida, ele é respeitável. Tem outros lugares da Escritura que diz isso. Ele é justo, ele é piedoso, né? Ser irrepreensível, um pastor disse assim, ser irrepreensível significa que o presbítero deve ser o tipo de homem sobre o qual não há nenhuma suspeita de conduta errada ou imoralidade. As pessoas ficariam chocadas ao ouvir que esse tipo de homem foi acusado de tais atos, porque ele é irrepreensível. Paulo diz, o cabra tem que ser irrepreensível. Ele também diz equilibrado. Equilibrado é mais fácil, né? O que significa ser equilibrado? É assim, existe o arminianismo e o calvinismo, mas eu sou equilibrado, eu vou ficar com o meio das duas coisas. É isso? As pessoas fazem isso, eu acho esse argumento extraordinário. Porque a pessoa levanta duas coisas, sabe? Ela levanta duas coisas que para ela são os dois extremos, e ela diz, não, eu sou o meio. Esse negócio de que Deus predestina, não. Mas também não é que Deus não escolhe ninguém. Não, eu sou o meio. Que história é essa? Nada a ver com isso. Né? Nada a ver. Aí as pessoas vão para a rede social, né? Não, a gente precisa ter um posicionamento equilibrado. Aí estão falando disso, mas não tem nada a ver com equilíbrio. Não tem nada a ver com equilíbrio. Mas o que é ser equilibrado para Paulo, nos textos que a gente acabou de ler? É ser sóbrio. É ter domínio próprio. É ter sabedoria. Ele diz assim, ó, é não ser dado ao vinho. Por quê? Porque o contrário disso é a sobriedade. O ser dado ao vinho é naquele sentido de embriaguez. Mas os presbíteros têm que ter capacidade de autonegação, de se dominar.
E aqui a gente tem várias implicações. Então, se alguém quer ser um presbítero, ele precisa responder a seguinte pergunta: se você esconde um vício secreto na sua vida, que ninguém sabe, de álcool, droga, pornografia, jogo, você tem capacidade de se dominar nessas situações? Você perde controle com relação à ira, dinheiro, relacionamento com pessoas, palavras torpes, fofoca? Talvez você precise adiar a candidatura a presbítero para tratar todas essas coisas e cultivar o ser equilibrado. É um ponto que Paulo traz. Ele também diz que o caráter piedoso precisa se expressar no presbítero ser amável. Eu gosto muito da imagem que diz que um presbítero ele tem que ser um gigante gentil. Já viu aquele filme que tem um gigante? E aí ele dá uma pisada e aí destrói uma casa, se ele quiser. Mas aí o gigante é bondoso. Então ele é grande, ele tem força, ele pode destruir uma casa. Se aquela casa ali, né, ou aquela pessoa, ou aquele vilão estiver lutando contra aquilo que ele está defendendo, ele pode destruir isso, mas ele também é gentil. Ele também é amável. Ele usa a sua força para proteger, não simplesmente para quebrar os outros. Ele precisa ser amável. É isso que Paulo está dizendo aí. Gentileza não significa fraqueza ou covardia. Os presbíteros gentis exercem a sua autoridade com ternura de um pastor amoroso e a sensibilidade de um pai que cuida dos seus filhos. Então, esse é o sentido de amável. E não ganancioso. O que significa não ser ganancioso? Isso é mole, né? Essa aplicação foi muito boa, Moisés. Mas daqui a pouco vai ter reviravolta para eles. Vai ter a reviravolta. Mas não é isso, você pode dar um presente para o seu pastor, gente. É isso. Não ganancioso significa que ele não deve usar o ministério para enriquecer. Ou para viver com ostentação. Mas isso não acontece nas igrejas, acontece? Acontece, né? Infelizmente. Não, ele não pode ser assim. Ele não tem que viver com ostentação, usar o ministério para isso. Então, as perguntas: qual a sua relação com o dinheiro? Se você ama ou vive para juntá-lo? Se você é alguém que oferta com generosidade? Essas são questões que um presbítero precisa atender. E como eu coloquei ali, o padrão é Jesus. Olha como todas essas características estão presentes em Jesus. Todas elas. De forma perfeita, porque é o Senhor Jesus que é o pastor perfeito das ovelhas. Não é outros presbíteros que estabelecem o padrão supremo. Isso é importante, sim. A conduta exemplar nos ensina e nós devemos copiar os bons exemplos, isso está certo, mas não são os presbíteros, ou seja, os pastores em si mesmos, que estabelecem o padrão das coisas, mas é Cristo. O padrão é muito maior. O padrão é Cristo, e nós só podemos agir como Cristo se tivermos um coração transformado, habitado pelo Espírito Santo, que opera mudança constante em nós. Então, essas expressões do caráter piedoso se encontram ali nas descrições de Paulo, mas ele vai mais longe. Ele diz que um presbítero é alguém que seja capaz de ensinar. Ele tem que ser apto a ensinar. Ensinar a Bíblia é crucial. Não é só ensinar do tipo, ele vem aqui na frente, explica o texto e pronto. Não, ele precisa ensinar e que haja edificação, que haja entendimento da congregação, que promova a maturidade, que promova frutos, sabe? Aí é aquele negócio que a gente às vezes ouve. Ah, não, mas aquele irmão é muito bom na academia, né? No desempenho acadêmico, mas aí na hora de explicar para a igreja ele não é tão bom assim. Mas ele não devia ter essa separação. Não devia. Se ele é bom para estudar os livros de teologia, ele também precisa ser bom para aplicar a igreja. Porque senão, para que serve a teologia? Que ele está aprendendo lá? Ele precisa ser capaz de ensinar e que isso gere frutos, né?
Os presbíteros em potencial, da mesma forma de Jesus, devem ser conhecidos por ensinarem bem a Bíblia. Então, essa é uma característica que Paulo levanta. Tem mais. Tem também o lidere bem a sua família. E aí Paulo traz 3 expressões: marido de uma só mulher, pai eficiente e hospitaleiro. Ele precisa ser um cônjuge fiel. Ele precisa ser um cônjuge que lide bem com o seu casamento, que lidere bem no seu casamento. Ele precisa ser um pai eficiente, que cuide dos seus filhos, que mantenha a disciplina, que lidere a sua própria casa. E o princípio aqui é claro, olha, se você não lidera bem a sua casa, como que você vai liderar a casa de Deus? Como que você vai liderar o povo de Deus? Né? E ele precisa ser hospitaleiro. Em outros lugares da Escritura nós também vemos essa ordem, que eles precisam ser hospitaleiros, porque essa hospitalidade revela gentileza, compaixão, cuidado. Essa hospitalidade revela aquilo que ele tem que fazer na igreja também. Então é por isso que a liderança bem da família, as expressões dessa liderança são importantes para um presbítero. Mas tem mais 2, né? Ele precisa ser homem. E aqui eu não estou falando que ele precisa ser homem no sentido de exercer bem a sua masculinidade. Sim, ele precisa exercer bem a sua masculinidade, mas ele precisa ser homem do sexo masculino. Porque Deus chamou homens, e apenas homens, para serem presbíteros. Ensino e exercício de autoridade na igreja pertence aos homens. Isso significa que as mulheres nunca podem ensinar ou orientar, confrontar o pecado ou servir de modelo de piedade? Não. Claro que não. É muito provável que você, assim como eu, consiga se lembrar de muitas mulheres piedosas usadas por Deus para te ajudar, te orientar e moldar também você no ministério. No entanto, o presbiterato, que é mais que um dom, um ministério, ele também é um ofício específico, é uma função dada por Deus, é uma posição distinta dentro da estrutura organizacional de uma igreja local, e a essa posição Deus convocou soberanamente homens qualificados para o papel de presbíteros. Esse é um ensino claro das Escrituras, dos textos que nós lemos e de todo o padrão que a Escritura nos traz. E por fim, ele precisa ser um crente de longa data. Ele não pode ser novo na fé. A igreja precisa se importar com a forma como os presbíteros se converteram e estão caminhando com Cristo. Isso é essencial para a vida da igreja. Eles precisam ter sabedoria e experiência. Paulo diz assim, eles não podem ser neófitos. Eles não podem ser crentes de pouco tempo. Eles precisam ser experimentados por mais tempo. Agora uma pergunta. Quem é que avalia tudo isso aqui? A igreja. Excelente. Então, quando vocês colocam alguém para ser presbítero, vocês estão olhando tudo isso aqui. Todas essas coisas importam. Quando vocês estão avaliando, analisando um irmão para o presbitério, vocês têm que olhar para tudo isso aqui. E o irmão que quer ser um presbítero da igreja precisa virar e falar assim, eu tenho essas qualificações, você vê isso em mim? Pergunta à esposa, você acha que dá? Pergunta aos amigos, você vê? A família, você vê, principalmente a igreja, vocês estão vendo isso em mim? O que eu preciso crescer? Aonde eu preciso melhorar? Essas coisas são essenciais. Como eu disse, Jesus corporifica todas essas características e a pergunta é, você se enquadra? É assim que os presbíteros devem ser. Para ser presbítero precisa ter tudo isso. É uma grande responsabilidade. Nós só conseguimos também pela graça do Senhor. Não tira o fator graça daqui. A Bíblia nunca vai tirar. A gente precisa da graça do Senhor para tudo isso. Amém? Então os presbíteros devem ser isso aí, tá? Então, quem pode ser presbítero é quem apresenta essas características. Mas o que os presbíteros são? O que eles são, assim, de forma mais específica? Eu quero que você entenda isso aí, ó. Presbítero é um pastor. Presbítero é um pastor. Em algum momento da história, não dá para entrar em detalhes aqui, as coisas começaram a se diferenciar. E trataram os presbíteros como se fossem não pastores, pastores ali da igreja, mas como se tivessem um cargo de liderança, mas que estivessem abaixo do pastor. Só que a Escritura não diz isso. A Escritura diz que presbíteros são pastores. Presbíteros são pastores, né? O Novo Testamento não faz essa distinção.
E o pastor é aquele que apacenta ali, né? E pastorear significa cuidar. Significa cuidar do rebanho. Então, o presbítero é alguém que faz isso, ele cuida, ele apacenta. O Novo Testamento aplica esse substantivo e as formas verbais de pastor, bem como todo o imaginário mais amplo desse pastorado, para descrever os presbíteros e o seu trabalho. Tem duas passagens na Escritura que mostram, que correlaciona presbítero, pastor e cuidado. Tem outras também, mas essas são as duas que eu separei. Quem pegou Atos 20, 28, pode ler, por favor. Quem pegou Atos 20, 28? Ninguém pegou Atos 20, 28? Você pegou? Não, mas... Então abre então, por favor, Mateus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ótimo, ótimo. 1 Pedro 5, 1 a 4. A gente já leu até o verso 5, mas eu quero que a gente lê de novo e perceba a relação do cuidado pastoral aqui na passagem. Agora sim, Moisés. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Amém. Coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. É isso. Então, eu quero que vocês sejam chamados a atenção para a forma como pastor e pastoreio são utilizados nesses textos. Dois vocábulos aí. E o sentido é: presbíteros são pastores e presbíteros cuidam das pessoas. Eles apacentam as ovelhas de Deus. Mas tem como a gente fazer uma definição de tudo isso que a gente viu? Tem sim. Coloquei assim: presbíteros, então, são homens com o caráter exemplar como o de Cristo, que são pastores e apacentadores. E a sua função principal é cuidar dos membros da igreja como os pastores cuidam das ovelhas. Sendo mais preciso, presbíteros são pastores subordinados que servem ao bom pastor, conduzindo as ovelhas dele. É isso. Por tudo que a gente viu anteriormente, por esses textos, pelo sentido que a Escritura nos traz. Compreendeu o que os presbíteros... Ah, não, antes tem uma pergunta ali. Ó. O que é um presbitério, então? Se os presbíteros são isso que eu acabei de falar, o que é um presbitério? Bem simples, é o conselho, o colegiado, o grupo oficial de pastores de uma igreja local. Então, o grupo de pastores de uma igreja local forma o presbitério da igreja local, que é formado por presbíteros, que é formado por pastores. É isso. Agora, tem implicações. Tem implicações. A primeira das implicações parece óbvia, né? Mas precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Os presbíteros devem se relacionar com os membros da igreja. O presbítero precisa estar no meio das ovelhas, né? Ele precisa ter cheiro de ovelha. Jesus era assim, então se você não gosta de pessoas, você não tem que ser crente. Não dá nem para ser presbítero e também não dá para ser crente. Você tem que gostar de pessoas, né? Você tem que querer estar com as pessoas. Mas se você não tem condição de lidar com gente de verdade, você precisa adiar a sua candidatura e trabalhar isso, né? Trabalhar esse ponto. Não dá para ficar assim para sempre. Ao mesmo tempo, não quer dizer que um pastor também ele precisa ser aquele mais extrovertido da igreja, aquela pessoa que, nossa, conversa e tal. Não, o pastor precisa amar as pessoas. Precisa dar tempo para as pessoas. Precisa se dedicar às pessoas, tomar iniciativa. E as pessoas reconhecem quando veio a preocupação amorosa por elas também, né? O amor passa por cima de todos os obstáculos, isso é importante. Uma outra implicação: os presbíteros ministram objetivando o crescimento dos membros da igreja na maturidade cristã. Se eu te perguntar assim, qual o objetivo, qual o alvo dos pastores da sua igreja?
que você responderia? Deixar de fazer bobagens. Não, não é só isso. Isso ajuda, mas não é só isso. Se eu te perguntasse qual que é o objetivo, qual que é o alvo, você teria que responder isso aí. Ó. O alvo é o crescimento dos membros na igreja na maturidade cristã. Esse é o alvo. É ser maduro. É ser um cristão maduro, e os presbíteros estão trabalhando para isso. Agora, olha só o que Efésios 4, 11 a 13 diz. Quem pegou esse texto? O Eric ali. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o que eu acho incrível nesse texto. Paulo diz assim, eles trabalham, né? O Senhor deu todos aqueles dons à igreja, então aqueles pastores, mestres, os líderes, eles trabalham tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para servirem no ministério e edificação da igreja. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que os pastores são aqueles que sozinhos e unicamente trabalham para a edificação do corpo. Sim, eles também trabalham para isso. Mas aqui está dizendo que os pastores trabalham para o aperfeiçoamento dos santos, e os santos atuam no exercício, no serviço do ministério. E no trabalho de edificação do corpo de Cristo. Olha que maravilhoso. Vocês. Vocês fazem isso. A maturidade é o objetivo ali do ministério pastoral. Nós estamos trabalhando para isso, continuamos trabalhando para isso, e para que a congregação sirva, e sirva bem, e faça bem feito. Esse é o ponto. Mas como que a gente faz, né? Para que os presbíteros, os pastores da igreja, aqueles que querem cheirem mais, tenham cheiro de ovelha. A primeira coisa é a gente precisa entender que o trabalho ele tem mais a ver com pessoas do que com programas. Pessoas são mais importantes que programas. Vocês lembram da aula sobre a distinção organismo e organização? Vocês lembram disso? Terceira aula. Eita, tá difícil, hein, pastor? Tá cobrando demais. Nós ainda não estamos aperfeiçoados nesse nível. A gente falou disso. A organização serve ao organismo e não o contrário. Os pastores da igreja precisam saber disso. Então, nas nossas reuniões de presbitério, nós temos várias conversas de vários assuntos, mas muito deles é como que a nossa congregação pode refletir mais o caráter de Cristo? Como que nós podemos aplicar melhor esse ensino? Existem conflitos na igreja que precisam ser resolvidos? Existem irmãos na igreja que estão dando trabalho por imaturidade e que precisam de ajuda, precisam ser mediados em uma reconciliação. Existem membros que se desviaram, que estão afastados, que caíram em pecados flagrantes, que abandonaram a comunhão da igreja. Quem está em contato com eles? Quais são os livros da Bíblia que a gente pode explorar? Qual é o ensino que a gente pode dar nesse assunto? Tem algum tema que a igreja está precisando aprender mais? A igreja sabe evangelizar, sabe discipular, sabe aconselhar? Nós somos uma igreja de oração. Tem alguém que está entendendo isso? Tem gente que não está entendendo? Todas essas coisas. A gente está se preocupando com a congregação. A gente está se preocupando se a igreja está entendendo o que está sendo feito aqui. E quando a gente se preocupa nisso, a nossa intenção é pastorear melhor o rebanho do Senhor, estar no meio das ovelhas, conhecer as necessidades. Isso é essencial. Todos aqueles que querem ser presbíteros precisam ter noção dessas preocupações. Qual tarefa mais fundamental de um presbítero ou de um presbitério? O que você diria? Agora eu não vou soltar a resposta antes. Vocês que vão ter que falar. Qual que é a tarefa? Ensino. Mateus cravou aqui, ó. A tarefa mais básica, mais importante, a que destaca os presbíteros da igreja é o ensino. O ensino da palavra. Porque Deus governa seu povo por meio de sua palavra. Então, quando os pastores da igreja, eles pregam a palavra com fidelidade, Jesus ministra de maneira soberana, por intermédio deles, por intermédio do ensino deles.
Notem, a autoridade não está no pastor em si. Não é como se a autoridade fosse um atributo dele mesmo. Sim, o ofício tem autoridade, mas tem autoridade porque é acompanhado da palavra de Deus e do Espírito Santo. É por isso. E a tarefa mais básica é isso, é o ensino. É o ensino, e isso tem implicações. Uma das implicações é que, óbvio, os presbíteros devem liderar o ministério de ensino da igreja, participar do ministério de ensino da igreja. Mas isso acontece em todo lugar? Tem lugar que isso é terceirizado. Então, o óbvio precisa ser dito, né? E uma coisa importante, a preocupação não é que você seja perfeito em todas as áreas da teologia e saiba de todos os pontos, não. A preocupação é que a igreja tem que olhar para o progresso dos pastores, dos candidatos ao presbitério. É o progresso que precisa ser visto. Essa pessoa está crescendo, ela quer crescer, ela quer amadurecer, ela está buscando, isso não para. Lê esse texto aí, Bruno, para a gente. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Para que o seu progresso seja visto por todos. Viu aí? Teve um dia que foi muito legal. Foi bem interessante esse dia. Eu estava lá em casa e aí meu pai virou para mim e falou assim: pai, eu te amo, se você estiver vendo essa... Ele falou que ele vê as coisas depois. E aí meu pai estava lá e aí meu pai virou para mim e falou assim: tô achando que você está lendo demais. Está lendo muito. Negócio de ficar todo dia, ficar lendo. Rapaz, você precisa tomar cuidado com isso. Aí eu peguei exatamente esse texto. Aí eu fui e li para ele: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, para que vejam o teu progresso. Aí ele: então tá bom, então. Pai, te amo, pai. Isso aí, omiti. Eu não preciso falar de tudo também, né? Mas é importante para o progresso. A igreja precisa ver o progresso das pessoas. Não é a perfeição que se almeja, a maturidade perfeita, mas o progresso, o crescimento. Outra implicação: os presbíteros protegem as igrejas dos falsos ensinamentos. Os presbíteros protegem a igreja dos lobos. Espanta. Essa é uma das implicações. E isso gera 3 atitudes, onde nós podemos aplicar essas coisas. A primeira é conhecer o ambiente ao seu redor, as ideias dos membros, o contexto cultural, as religiões, seitas, filosofias que assolam a cultura brasileira, o povo brasileiro. Entender isso é importante. Outra coisa, monitorar o processo de membresia da igreja. Quem é que está entrando? Ontem entrou 13, né? Oh, Deus. E tá para entrar mais 3, logo, logo. Mas monitorar o processo de membresia da igreja, quem entra. Como está a porta de entrada. Como que isso está acontecendo, isso é importante, é uma implicação disso tudo. E a outra, fiscalizar os ministérios. O que está sendo falado aí no encontro das mulheres? O que está sendo falado no encontro dos homens? E nos jovens? Qual é o ensino? Quais as músicas que vocês estão cantando? Quais os livros que vocês estão lendo? Entendeu? Tudo isso é importante. Não é simplesmente, não, o pastor quer saber para ficar falando e tal. Não, é porque envolve a nossa tarefa fundamental. A nossa tarefa mais básica. Vou apontar uma conexão aqui para vocês. Essa conexão aí, ó. Presbitério, ensino e discipulado. Está junto, está ligado, está unido. E o ponto é que os pastores são os principais discipuladores da igreja. Eles devem investir na formação de outros irmãos. Isso deve ser constante por meio das dinâmicas de discipulado normal, mas também por aspectos formais. Olha, eu preciso conversar com você sobre isso. Vamos lá no meu gabinete que eu preciso tratar com você. Olha, eu preciso corrigir um ensino assim. Olha, eu preciso te explicar um pouco mais sobre esse assunto. Então, essas dinâmicas acontecem. E os pastores são os principais discipuladores, mas eles são os principais porque eles são o modelo, o exemplo. A igreja copia o exemplo. A igreja imita e a igreja faz. A igreja trabalha. Olha só o que diz 2 Timóteo 2:2.
Quem pegou o texto? Esse texto? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar outros, para treinar outros. Então isso faz parte. Eu coloquei um ponto aqui, o grupo de formação ministerial em nossa igreja. Como eu disse, essas dinâmicas de discipulado acontecem de modo informal e muitas vezes natural no meio da igreja. Às vezes acontece de modo o pastor chama alguém, né? Ou designa alguém, olha, ajuda aquela pessoa ali a caminhar assim, assim, assim. Mas também é algo que a gente quer fazer, formar um grupo ministerial, de formação ministerial em nossa igreja, onde a gente pode trazer irmãos que trabalham na liderança da igreja ou que querem ser presbíteros no futuro e ler material teológico, e ler porções da Escritura, em olhar para alguns comentários, em estudar um ponto, um tema específico, em mostrar algumas nuances do ministério pastoral, em incentivar e acompanhar esses irmãos, é algo que nós queremos fazer. Orem por isso, irmãos. Orem por isso para que a gente chegue lá, e que a nossa igreja também seja abençoada, e que a nossa igreja também seja servida por esse trabalho. Amém? Amém. Como a gente coloca tudo isso em prática? É coisa pra caramba, né? E olha que eu só estou na primeira parte, o pastor Maurício vai ficar com uma outra segunda parte, vai falar de um tanto de coisa a mais, né? Mas eu quero que só dar esse aperitivo para vocês, não vai ter tempo de eu tratar desse tema, porque nosso horário já está avançado, mas só para vocês já terem em mente. Como a gente coloca tudo isso em prática? A resposta está aqui, ó. Pluralidade de presbíteros. Não vai dar tempo da gente ler esses textos, desculpe os irmãos que pegaram esses textos, mas a gente lê na próxima aula. Mas o ponto é aquele ali, quando o Novo Testamento descreve os presbíteros efetivos atuando nas igrejas, ele sempre os menciona no plural. Consegue enxergar um padrão? Seria a resposta depois da gente ler todos esses textos, né? Mas a questão é que, repetidamente, nós encontramos na Escritura presbíteros no plural em cada igreja no singular. A pluralidade de presbíteros é muito significativa para o pastorado sustentável. Essa ideia de que só tem um pastor na igreja, que esse cara é o chefe, ele é o que manda em tudo, ele é o que faz tudo. A longo prazo isso não vai ser sustentável. Isso pode criar vários problemas. A gente vai ver um pouco mais nas outras aulas, isso mais de forma mais aprofundada. Mas já tenham em mente que a resposta está aí. A igreja é melhor servida quando ela tem mais pastores, que podem ajudar nas áreas que um é mais fraco, o outro ajuda naquilo que ele pode. Que pode ajudar a igreja nos pontos de julgamento, disciplina, autoridade, discipulado, ensino, dentre outros. Mas a resposta está aí, a gente coloca em prática todas essas questões. Aplicações para a igreja. É só uma frase de um autor, mas eu quero que vocês percebam as palavras que eu grifei. Ele disse assim: é dever da igreja fortalecer e não enfraquecer as mãos dos ministros de Deus. Suportem e sustentem os presbíteros. Honrem o ofício dos supervisores designados por Deus. Obedeçam-nos, como aqueles que têm de prestar contas da alma de vocês, para que cumpram o seu ministério com alegria e sem tristeza. Ouçam-nos, orem por eles, trabalhem para a edificação deles. Preparem os filhos de vocês para esse ofício, visto que Deus os auxiliará a fazê-lo. Sustentem esse ofício, e que Deus conceda graça àqueles que, dentre nós, exercem o ofício de presbítero, para que o façamos com fidelidade, por amor à alma de vocês. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a entender a crucial necessidade dos meios de graça escolhidos por Ti e depositados nos dons que tens dado à igreja, em seus homens que estão no ministério. Foi o Dan Allen que disse isso. E as aplicações para vocês estão aí, ó, nas palavras grifadas. Suportem. Tem que suportar eles, né? Tem que suportar a gente. Sustentem. Honrem. Obedeçam. Ouçam. Orem. Trabalhem. Preparem. Sustentem. Mantenham o ofício com todas essas coisas. Se vemos que esse é o ideal de Deus para a igreja, se vemos que essa é a vontade do Senhor para a igreja, é aquilo que Ele quer, então vamos fazer todas essas coisas, na dependência do Senhor
e do Espírito do Senhor também. Amém? Tarefa de vocês. Orar pelos pastores da sua igreja. Isso aí eu só coloquei para ajudar, né? Já tinha que estar orando, né? Já tinha que estar fazendo. Só para lembrar, não é para você tem que fazer a tarefa semana que vem, da outra separa. Não, continuo. Orar pelos homens da igreja que podem vir a ser pastores no futuro também. Ore por esses homens. Leia os 2 textos que serão disponibilizados. O anexo 1 vai estar a formação do presbítero na igreja local, é um texto de Jonas Madureira. E o anexo 2 vai estar a importância da pluralidade de presbíteros, é do Ministério Ligonier. Eu vou disponibilizar isso amanhã pelo grupo da secretaria, você vai ler esses 2 textos. E você traz um comentário para a próxima aula. Pode ser curtinho, pode ser pequenininho, mas um comentário. Aí coloca o presente aqui, pastor. E é isso, irmãos. Leiam o material que vai ser disponibilizado, façam a tarefa. Lembrando, na próxima semana, nós vamos ter a nossa aula só dedicada para perguntas e respostas. Um bom número de irmãos já me enviou mensagem com a sua pergunta. Tem irmão que mandou 2 perguntas. Ótimo, a gente estou já separando tudo isso para tratarmos na semana que vem. Eu não vou abrir para perguntas agora, porque a gente vai ter um momento na semana que vem. Então, se você tem alguma questão sobre o assunto que a gente estudou hoje e sobre o que a gente já estudou nas aulas passadas, envie a sua pergunta. Nós vamos dar prioridade para os irmãos que enviaram as suas perguntas. E vamos tratar isso aqui na semana que vem. Eu e o pastor Maurício vamos estar falando, comentando, trazendo luz às questões que foram levantadas pela congregação. Ok? Tudo bem? Mande a sua pergunta. Você pode enviar diretamente para mim, tá? E pode mandar também para a secretaria da igreja, qualquer um dos 2, a gente vai receber essas questões, ok? Tá. Acabou.